Então, a ideia do curso é muito que a gente possa disparar discussões nas aulas, né? A gente vai trazer temas e discutir teorias também, mas que essa prática que vocês vão viver no dia a dia do campo, ela possa ser exaustivamente discutida para que a gente alcance o nosso grande objetivo, que é fazer uma discussão viva, né? Então, acho que a grande diferença desse curso, né, o que acho que torna ele especial, é justamente poder fazer essa articulação entre o que se vive no trabalho e o que a gente pensa na teoria, né? Então, que desse trabalho, dessa prática, a gente possa criar perguntas sem ter a pretensão de responder todas, mas com isso criar um movimento de pensamento, de construção criativa, de ferramentas para o trabalho, né? Eu sou Luli Milma, sou, enfim, a criadora, mãe, da Casa da Árvore, e hoje em dia não estou mais na Casa da Árvore, fico assim sempre ouvindo essa história, sempre por perto, dou umas supervisões de palpites. Eu fiquei super feliz com a ideia da coordenação, fazer esse curso, que eu acho que é um primeiro passo assim, para um processo bem legal de difusão, né, dessas ideias não da Casa da Árvore necessariamente, mas da ideia da psicanálise na cidade. Aí nesse curso elas me convidaram então para eu dar a supervisão da parte prática de vocês, vai ser lá no Turano, então a gente vai se encontrar toda sexta-feira para supervisão, né? Então, elas me pediram para falar aqui para vocês hoje um pouco sobre o que foi essa ideia da Casa da Árvore, da onde vem essa coisa de psicanálise da cidade para a gente. Na verdade, quando eu comecei aqui, eu acho que a maioria de vocês não tinha nem nascido nessa época, que a gente caiu num impasse, na verdade, que é um impasse que vai nos levar até a Casa da Árvore, de uma inadequação que havia entre o que era a técnica, enfim, a teoria psicanalítica hegemônica na época e um atendimento no serviço público. Tá? Então, essa questão desse descompasso entre uma teoria e uma técnica psicanalítica e um atendimento no serviço público, e, por outro lado, a nossa adesão, que éramos eu e uma outra colega daqui, a Denise Werneck, que sofremos durante esse tempo todo até a nossa aposentadoria com essa questão que chegou na Casa da Árvore. Nós éramos sempre absolutamente fiéis, vamos dizer assim, à ideia da psicanálise, que eu vou até depois falar um pouquinho para vocês da onde que é, o que é psicanálise na verdade, na Casa da Árvore, o que a gente entende por aí. Mas naquela época a hegemonia era da teoria kleiniana, né, para a psicanálise de criança. Isso foi nos anos 73, enfim, que a gente começou um estágio, começando a criar esse serviço aqui dentro da UERJ, e que exigia assim, uma caixa de brinquedo. Hoje em dia as pessoas já nem... É muito raro alguém que trabalhe dessa forma hoje em dia. Nem sei se vocês aprendem na faculdade o que seria a técnica de psicanálise kleiniana para atendimento de criança. Nessa época era muito forte, na verdade, era hegemônica. Tinha as argentinas, algumas argentinas, a Berasturi, muito radicalmente kleiniana, e que eram pessoas muito importantes no movimento psicanalítico aqui no Brasil, né? Então, subentendia uma caixa de brinquedo para cada criança, né? Subentendia algumas sessões semanais. O ideal, a psicanálise mesmo, segundo o que se dizia na época, teria 4 sessões semanais. Então nós teríamos que ter, nós começamos esse trabalho lá no Pedro Ernesto ainda, dentro da psiquiatria do Pedro Ernesto, que não tinha meio tostão furado, como não tem até hoje. Então caberia a nós montarmos caixas para cada criança e virmos até aqui, enfim, dentro do estágio, 2 milhões de vezes por semana para atender as crianças. Então, logo, isso daí se mostrou absolutamente impossível, né? Então ficou aquela coisa, não é a psicanálise que é inadequada, é o cliente que é inadequado, somos nós que somos inadequados, e partimos aí para uma enorme jornada atrás da adequação de alguma técnica, de algum sistema, de algum modelo que adequasse o que seria o pensamento psicanalítico à demanda da nossa clientela, pelo menos é o que a gente entendia que era a demanda principal da clientela. A demanda principal da clientela, que depois eu saí do hospital e vim para cá montar o serviço aqui no SPA, que na época estava
começando, não tinha atendimento de criança, então me chamaram para eu montar esse serviço. A demanda, basicamente, era uma demanda para questões que a gente julgava que eram questões cotidianas, vamos dizer assim, impasses que se passavam dentro das famílias, sem ter um nível de patologia absolutamente estruturada. Então, eram questões que as pessoas sofriam, as crianças sofriam, a família sofria, mas nada que demandasse enormes intervenções, seja a longo prazo, seja com uma intensidade de sessões muito grande. Então, isso aí também foi outra coisa que ficou na nossa cabeça para sempre até chegarmos na Casa da Árvore. Chegou num momento que eu me lembro que a Denise falava assim, não, a gente tinha que fazer uma coisa que a mãe pudesse deixar o feijão no fogo e trazer o filho para atendimento e voltar para o feijão do fogo, né? Isso daí, a gente já nem conhecia a Maison Verte, depois que nós chegamos na Maison Verte. Então, tivemos um caminho que eu não vou contar todo, de diversas tentativas, de grupos de pais, de muito grupo de criança, muitas formas de buscar essa tal dessa adequação, mas a gente sempre se sentindo meio desconfortável na medida em que a gente não conseguia fazer o que nós próprias achávamos que seria o ideal em termos de psicanálise no serviço público para atendimento infantil. Um belo dia, eu não sei mais que dia foi esse, nós nos encontramos com a Françoise Doutor, no prefácio do livro da Manoni, que é um livro que eu não sei se vocês já leram, mas que é um livro super importante, mais do que o livro, o prefácio da Doutor é fundamental. Né? Então nós nos encontramos com esse prefácio e isso aí trouxe para a gente assim, um mundo novo do que seria um atendimento de criança. Ela assim, com uma forte influência lacaniana, né? Ela colocava os pais dentro do atendimento das crianças. Né? Isso nos deu, assim, causou uma revolução total no nosso trabalho aqui, na nossa clínica particular também. Então, nós começamos a tentar trabalho com os pais e tal. Isso daí, se eu me perder, vocês me cobrem, aqui, se eu perder aqui no discurso, porque depois, na Casa da Árvore, a gente vai meio que reverter isso, porque a gente vai desistir dos pais de novo. Né? Então, durante muito tempo, a gente ficou ali insistindo, não é nem insistindo, mas a gente tentando, né, harmonizar esse lado do pensamento da Doutor com o trabalho no serviço público, que seria essa inclusão dos pais. O que aconteceu? Na verdade, a gente conseguiu realmente uma mobilidade, uma agilidade no atendimento das crianças, principalmente, naturalmente, essas crianças cuja demanda era uma demanda para um atendimento mais cotidiano, de questões mais leves, que não eram neuroses estruturadas, grandes patologias, que aí a questão já se colocava de outra forma. A gente teve assim, bastante sucesso, fizemos grupos de pais com crianças, eram assim, muitas tentativas, uma coisa sempre muito cheia de vida. E eu acho que essa vitalidade dessa busca por um atendimento que combinasse as ideias da psicanálise, né? Na verdade, não sei se da psicanálise, mas as ideias do Freud realmente sobre o que é a construção do ser humano, o que é a construção do aparelho psíquico, como é que um homem funciona, né, com seus afetos e com as suas emoções. Isso daí que vai ser, na verdade, o que a gente sustenta dentro da Casa da Árvore até hoje, ainda que a nossa técnica absolutamente diferente. Então, ficamos nós, assim, anos a fio fazendo esse tipo de tentativa e começamos a usar da Doutor esse sistema, que inclusive esse livro, a primeira entrevista com o psicanalista, nos abriu a porta para isso, que é possível você, em uma consulta, você ter um tipo de intervenção que transforme radicalmente a vida da criança, enfim, as colocações subjetivas da família, inclusive. Passou-se um tempinho, chegamos a um outro texto da Doutor, que aí já é um texto da Maison Verte mesmo, que é dentro de um livro chamado Dificuldade de Viver, que é um livro que já está esgotado há milhões de anos. Eu não sei se o artigo está na bibliografia de vocês. É um artigo, ela estava começando assim. A Doutor estava absolutamente no início, ela também pouco sabia do destino que aquilo iria ter. Então, a proposta dela, né, que foi a proposta que a gente foi aderindo, né, ela, enfim,
voltando um pouquinho, essa dificuldade de viver, ela estava bem no início, ela caminhou, nós já chegamos com tudo muito, muito adiante, né? Já havia diversas casas do modelo Maison Verte pela França inteira, tinha na Rússia, tinha em Buenos Aires, tinha para tudo quanto é lá, até nos Estados Unidos. Já tinha, quando nós nos aproximamos, vimos que seria viável a gente fazer uma coisa dessa dentro da universidade, como uma área de estágio aqui da UERJ. A proposta inicial era que fosse uma área de estágio da UERJ. Então a gente passou a se dedicar intensamente a construir essa Casa da Árvore, daí fomos para a França, discutindo na Maison Verte, pipipi. Uma pessoa da Maison Verte, as duas, uma foi radicalmente contra, disse que achava que não dava pé de jeito nenhum fazer qualquer tipo de trabalho dentro de favela, porque se as favelas tinham fome, como é que você poderia fazer psicanálise onde tem fome? E aí eu fiquei irritadíssima, porque, enfim, as pessoas falando, na verdade, a fome não é a grande questão das favelas, nem ela naquela época onde a violência era a grande questão das favelas. Hoje em dia são outras, mas naquele momento era isso. E uma outra pessoa lá, um outro psicanalista da Maison Verte, disse que era inteiramente impossível, porque onde havia violência, uma falava que seria impossível por causa da fome, a outra falava que seria impossível por causa da violência, que onde havia violência naquela situação que havia aqui no Rio, que seria impossível haver um encontro psicanalítico. A gente resolveu não prestar muita atenção nisso, resolvemos realmente partir para as favelas, né? Tentando juntar o que era efetivamente a demanda de atendimento dentro de um serviço público, né? E pegando as crianças que a gente julgava, né, naquele momento, que estariam mais submetidas a tensões que justificassem realmente um atendimento que servisse para todo mundo que estivesse ali. E assim nós fomos para o Morro dos Macacos, que é aqui do lado, para começar a fazer isso. Enfim, estou passando um pouco lotada, mas então, quando nós chegamos lá, nós não tínhamos nada, inclusive porque até a teoria sobre a Maison Verte, até hoje, passada 30 anos já, que tem a Maison Verte mais, né, que é de 76, 79, enfim. A teoria é uma teoria muito fluida. Eu ia falar rala, mas eu acho que fica deselegante, mas eu acho que é meio fluida, é difícil você construir teoricamente, inclusive esse curso é um dos passos em direção a isso, de uma construção mais organizada mesmo do que seria esse modelo de intervenção. Então, não havia livros sobre aquilo, havia, a gente lia, mas todos falando muito, coisas muito fluidas, e a doutora, mesmo vocês pegando todos os textos dela, ela não consegue definir exatamente, né, por onde passa o trabalho. Mas, enfim, ela se propunha a atender, receber, não atender, crianças junto com os pais, sempre junto com os pais, até 4 anos de idade, porque o que ela pensava é que ela tinha visto já muitas crianças na idade escolar, muito mal, apresentando muitos sintomas, que ela supunha que se você tivesse intervindo antes, nesse momento da separação, no momento da entrada na escola, se tivesse havido algum tipo de intervenção, teria sido evitada essa questão que se colocava já como uma neurose estruturada numa criança de 8, 9, 7 anos. Né? Então a ideia dela era trabalhar nesse momento onde a criança saía da família e passava para a sociedade. E teria que estar sempre acompanhada de um adulto responsável, porque seria fundamental que esse adulto também estivesse sendo trabalhado dentro desse processo, dessa passagem da criança, porque as mães também, enfim, os responsáveis também teriam um compromisso com essa dificuldade de adaptação das crianças. Então, o que a gente fez? A gente que não tinha, eu ia falar sem pai nem mãe no mundo, não, a gente não tinha pai no mundo, só tinha mãe, então era ela, e a gente tinha que seguir estritamente o que a doutora falava. E aí partimos, fomos para o Morro dos Macacos, conseguimos, enfim, um lugar, plá, e aí nós temos que seguir as regras. Não sei se vocês já leram bastante sobre a Maison Verte, não sei, a gente ainda não se conhece. A gente seguia as regras, tentou seguir no Morro dos Macacos, regras parisienses. As regras da doutora, quer dizer, a França é uma sociedade classe média, né, como sociedade.
E as regras da doutor, o funcionamento da Maison Verte era aberto para qualquer pessoa, só que qualquer pessoa em Paris é qualquer pessoa de classe média. Hoje em dia, já mudou muito a vida, enfim, toda a questão da imigração mudou. A dinâmica da sociedade francesa também mudou, e mudou bastante o que seria a proposta da Maison Verte e das outras. A Maison Verte, na verdade, continua a ser absolutamente classe média, mas eles fizeram outros similares em bairros onde se concentram os imigrantes, que são os pobres, vamos dizer, da França, são os imigrantes, não são os franceses. Então, a gente vai para uma favela carioca, traficantes com armas desse tamanho, com um plano, um projeto de aplicação de leis que tinham sido criadas para uma sociedade de classe média francesa há 25 anos atrás, né? E, naturalmente, chegamos lá, a coisa não funcionou como a gente desejava. Até funcionou como a gente esperava, porque o tempo todo nos projetos que a gente fez, a gente colocou como sendo uma adaptação. Então, a gente sabia que haveria uma adaptação, a gente sabia a extensão da adaptação que teria que haver. Então, a primeira coisa, enfim, vou passar rápido também, a primeira grande adaptação que a gente fez foi que as leis que ela tinha como fundamentais dentro da Maison Verte, nós abolimos inteiramente. Uma, porque não cabia por causa do nosso clima, que era um aventalzinho que as crianças tinham que usar quando estivessem brincando com água. Essa lei era uma lei que ela constrói para trazer a discussão às famílias, porque as crianças não querendo botar o aventalzinho, as mães falariam, não, meu filho não precisa de aventalzinho, pode deixar ele se molhar. E aí teria uma discussão sobre o que era o espaço público e o espaço privado com as famílias. Então era uma lei que suscitaria esse tipo de discussão dentro da Maison Verte. E a outra lei seria uma lei que se colocava uma linha vermelha no chão, onde as crianças, que só tinham no máximo até 4 anos, as crianças de velocípede não poderiam ultrapassar essa linha, porque do outro lado da linha estariam bebês, né? Então, naturalmente, todas as criancinhas tentavam ultrapassar, então a discussão se dava em torno da criancinha e da lei, né? E ela tem umas coisas super bonitas que ela fala a propósito disso, vocês vão encontrar isso aí no correr do curso, de como, na verdade, a obediência da lei se dá pelo amor. Parece um pouco gospel, mas não é, porque o que ela diz é que a atenção do adulto sobre a criança que tenta infringir, é essa atenção que vai construir na criança a possibilidade de introjetar a lei, né? É porque o adulto quer muito, é porque o adulto se dedica muito a ele na relação com a lei. Então eu acho isso aí uma coisa maravilhosa, só que aqui foi impossível. Então, a gente, primeira equipe, nós somos brasileiros, a questão da lei rola dentro de nós de uma maneira confusa, por mais que a gente tente fazer tudo direitinho. Então, metade da equipe achava que um lado é que podia, metade achava que era o outro que não podia. Dava uma confusão, então era impossível. Além do que, também a arquitetura do nosso espaço, lá no Morro dos Macacos, não favorecia. Eles lá na França tem um separadinho, que era um separadinho que tinha ali. Então, isso daí não deu certo. O aventalzinho para brincar com água, aqui não faz o menor sentido, isso é coisa de frio, né? Imagina botar um avental no Morro dos Macacos no mês de fevereiro para alguém brincar com água, não existe, né? Já ser expulso do Morro dos Macacos, loucas, né? E a linha vermelha, a gente ainda tentou outras soluções, era água, né? Torneira aberta, podia abrir a torneira, a gente tentou umas coisas, mas não, botar o velocípede lá de fora, que a gente tinha um ladinho de fora, enfim. Mas desistimos de qualquer tipo de aplicação de lei dessa maneira, né? Depois, no correr da carruagem, vocês estando lá, vocês vão ver bem o que é uma lei, porque é claro que existe lei dentro da Casa da Árvore, mas é outro tipo de colocação, se bem que existe uma lei, que eu acho que é uma lei mesmo, que a gente sustenta com muita bravura, que é a lei do quadro negro, porque as crianças, quando chegam, a gente coloca o nome de cada criança ali, que isso é uma ideia da doutora que eu acho genial também, e que esse quadro as crianças não podem tocar de jeito nenhum, e também existem milhões de tentativas, confusões, apagam, brigam, mas é uma coisa que se mantém, a gente sustenta, realmente é uma lei que faz sentido para a gente, que é uma coisa, na verdade, do controle que a gente tem do espaço. A verdade é essa, que a gente aqui diz, né, escreve sobre quem está ali. Então,
esse espaço se criou e é um espaço que a gente diz de psicanálise, né? Mas que psicanálise que é feita lá dentro e por que tem que ser de psicanálise? Na verdade, nesse percurso, como vocês já viram, nós não fizemos esse percurso atrás da psicanálise, a gente fez o percurso atrás do atendimento. Então, em busca de um atendimento que fosse o mais adequado à demanda da população que procura a rede pública. Então, no entanto, a gente continua psicanalista. E continua psicanalista como dentro da Casa da Árvore? Eu acho que, para mim, pelo menos, né, a Casa Árvore é uma pluralidade de pessoas. Um dos encantos é esse, né, e uma das possibilidades de funcionamento é isso, ter muita gente, com muitas ideias, com muita conversa, com muita discussão, com muito vai e vem, né? E o que se mantém de psicanálise é a visão do homem, o que é a construção, a ideia da psicanálise sobre como se faz uma pessoa, o que é uma pessoa, qual é a constituição psíquica de um ser humano, né? E como é que são as relações e assim, como são as relações, não, principalmente a importância das relações entre as pessoas e entre crianças e adultos para a constituição subjetiva. Então, isso daí, esse olhar da psicanálise, a maneira como a psicanálise vê isso, eu acho que é isso que se sustenta de psicanálise dentro da Casa da Árvore. O resto tudo são técnicas que a gente vai criando, ou técnicas, ou maneiras de ser, na verdade, não sei se pode se chamar de técnicas, que a gente vai criando e que vão construindo aquele espaço. Outra coisa que eu acho que sustenta também a gente falar em psicanálise da cidade na Casa da Árvore é a questão da transferência, né? Que a doutora, ela foi assim ela era muito psicanalista mesmo, né? Claro, muito mais, eu acho que todos nós dentro da casa, talvez uma outra seja um pouco mais, né? Outras são menos e tal, né? Mas ela sustentava que havia uma transferência com o lugar e que seria essa transferência que seria um móvel da possibilidade de remanejamento subjetivo, seria um móvel da possibilidade de ajuda que a gente poderia oferecer aos frequentadores da casa. A construção desse espaço de transferencial se daria como? Com coisas que a gente inclusive mantém até hoje. Tem que haver, no mínimo, 3 pessoas a cada plantão. Então, não existe uma pessoa que está ali, né, portando e encarnando todo o lugar transferencial. Logo, inicialmente, já seriam 3. E mais do que isso, ninguém poderia ir mais do que uma vez por semana na Casa da Árvore, nenhum dos trabalhadores da Casa da Árvore. Então, haveria uma fluidez de pessoas, né? Nós trabalhávamos com 15 pessoas, na verdade, né? Porque eram 3 a cada dia, abrindo todos os dias. Então, essa fluidez faria com que o lugar transferencial de cada um se desmontasse, o que se sustentava era o lugar da transferência com o lugar. Como que se sustenta também? Além de ninguém se oferecer como sendo a pessoa, como numa clínica, né? Num encontro, numa clínica... Bom, mesmo de grupo tem alguém que se oferece como sendo o lugar da transferência. Então, isso daí já sustentaria a coisa transferencial. A outra grande sustentação da transferência com o lugar são as supervisões e as discussões e as reuniões de equipe, né? A construção de uma equipe que trabalhe azeitada, que trabalhe junto, ainda que entupida de divergência de todas as ordens, né? Tinha gente, inclusive, com linhas de trabalho muito diferentes, né? Tinha gente que era lacaniana e gente que trabalhava mais com o corpo, enfim, mas que a gente conseguiu construir um esprit de corps, assim, né? uma unidade, né, que trabalhava junto mesmo, uma unidade Casa da Árvore que gerou coisas super engraçadas, inclusive, assim, mesmo para a gente trabalhando, a gente tivesse uma sensação milhões de vezes que a gente estava ali brincando, perdendo tempo, só se divertindo, só se aborrecendo, ou só de recreadora, na hora que você pega essa conversa e leva para uma supervisão, leva para uma discussão, isso se transforma de outra forma, como aliás acontece na clínica psicanalítica mesmo, a mais individual né, e francesa do mundo. Aquilo ali vai fazer sentido quando você vai pensar sobre aquilo e quando você vai discutir, pensar, enfim, porque poderia ser absolutamente banal uma pessoa deitada ali falando e você fala com a sua tia deitada no sofá também tranquilamente, mas a coisa se coloca de outra forma, né? Até pela oferta que a gente faz. Então a nossa oferta com relação às crianças é uma oferta radicalmente diferente da oferta
de um recreador, né? Nossa oferta de escuta. Então, o que mais que teria? Acho que está faltando. Não ter paz. Pois, então, o que aconteceu? Lá no Morro dos Macacos, a gente ainda estava muito atrelado na Doutor, muito querendo que os pais viessem, né? E os pais não vinham. Pai, então, nem se fala, né? Pouquíssimo. Agora, mesmo as mães não vinham. E a gente ficou assim muito mal durante um bom tempo, porque não vinha, porque não queria, porque não. Aí teve discussões assim, a gente era perigosamente sugado por um pensamento absolutamente reacionário, assim, não. Essas mães daqui que não querem ficar com as crianças, aí a gente falava assim, que absurdo, não pode ser as mães daqui, mas aí era aquela tentação da gente acusar o outro pelo nosso fracasso, na verdade, porque a gente estava fazendo alguma coisa de errado. E o que a gente estava fazendo de errado, na verdade, era querer que os pais viessem, né? Por quê? Não é que as mães do Morro dos Macacos, ou do Chapéu Mangueira, ou do Turano, sejam mães piores do que qualquer outra mãe do mundo. São mães, ponto. O problema é que não faz parte da cultura delas esse tipo de lazer, vamos dizer assim, com as crianças, né? Além de não fazer parte da cultura, não dá tempo de ter esse tipo de atividade com as crianças, né? Então, passar uma tarde na casa da árvore com seu filhinho toma um tempo enorme. E também, para que eu vou ficar fazendo aqui se eu posso estar fazendo uma coisa mais útil, né? Num trabalho onde, numa clínica particular, faz mais sentido para os pais estar dentro de uma sessão, dentro da casa da árvore, aquela confusão, aquela criançada brincando, construir um sentido para a presença daquela senhora, está gastando 4 horas da tarde dela ali, não fazia sentido nenhum. E, por outro lado, já desde os macacos, tinha uma galerinha de 8 anos de idade que ficava querendo entrar. E a gente barrava. De repente, a gente começou a pensar, não, é isso, a demanda é essa. São essas crianças que querem e precisam da casa da árvore. Daí a gente mudou inteiramente, né? A gente desistiu dos pais. Até eventualmente, uma situação ou outra, a gente tenta, sua. Os pais no Turano, que vocês vão, é engraçado que os pais vão para o outro lado da rua, às vezes, para fugir da gente, né? Atravessam, para que senão a gente pega. Não quer aquele negócio, não rola ficar nesse assunto, né? Então a gente deixa, vai do outro lado da rua, a gente fala, ai, tchau, e deixa embora, né? Casos excepcionalíssimos. Teve uma vez que a Amanda foi até a casa de alguém, né? Eu acho que o Chapéu também já andaram indo, mas são situações absolutamente excepcionais, tentar pegar alguém da família para ver se trabalha ali alguma coisa, né? E com isso aconteceu uma coisa engraçada. Até uma vez eu falei na PUC, falei exatamente sobre isso. Acho que está aí no texto, esse texto está lá no site. Que é como a gente volta, né, colocando tudo na criança, a gente de alguma maneira volta a uma ideia meio kleiniana, né? Como é que é essa volta, né? De ficar a criança portando dentro de si toda a sua vida psíquica, porque a ideia da doutor é que uma criança pequena ainda tem seus fantasmas atrelados e, né, não só atrelados, como, enfim, construídos e atrelados mesmo com o fantasma dos pais. E a Melanie Klein jamais pensava sobre isso. A criança era criança, os pais entravam na terapia apenas para contar uma história, fazer uma anamnese quase médica, que era médica, na verdade, que ela fazia, mas atendia a criança, né? E na Casa da Árvore, hoje em dia, a gente retorna esse modelo, né, investindo, botando todas as fichas realmente na possibilidade das crianças cuidarem de si, ainda mais, cuidarem de si dentro da sua cuidarem de sua subjetividade, né, cuidarem de si. Cuidarem de si são os pais que dizem que elas podem, porque deixam elas ali, podendo ir e voltar da Casa da Árvore, né? Então, num determinado ponto desse nosso percurso, nós fomos chamados para trabalhar em creches também, né? Esse trabalho foi super interessante. Hoje em dia, na verdade, ele está se fortalecendo e tomando um outro destino, que é o destino de virar, a Casar virar um centro de formação de crecheiras comunitárias, né? Então, tem havido, já teve três encontros, né? O Banco Itaú deu, a Casa Afgã onde está, o Banco Itaú financiou e teve um treinamento enorme de crecheiras. O
primeiro foi aqui, depois outros 2 já do Itaú. Então, a gente está indo por aí, quer dizer, sustentando isso de psicanálise, que é possível ter dentro de uma creche, que a creche ainda tem uma outra especificidade, mas que também eu acho que entra dentro da psicanálise da cidade. É uma intervenção psicanalítica ainda que se esteja dentro de uma instituição que existe previamente à nossa chegada. Meu nome é Benilton Bezerra Júnior, eu sou professor aqui do MS, que é a unidade acadêmica que ancora esse curso de extensão. Primeiro dos cursos, dentro dos nossos planos, que o IMS vai fazer em parceria com a Casa da Água. E eu queria também dar as boas-vindas a vocês, insistir num ponto que já foi falado pela Júlia aqui, que é, digamos, um caráter muito peculiar que se pretendeu dar a esse curso. Esse não é um curso que pretende passar informações, como a maioria dos cursos pretende. É um curso que pretende fazer isso, mas, sobretudo, algo a mais, que é o de tornar disponível para vocês uma espécie de caixa de ferramentas conceituais e experienciais, que vocês vão ver na casa, nos dispositivos da Casa Abre, que permita vocês começarem a pensar de uma maneira criativa, crítica, a atenção a crianças dessa faixa etária. Esse desafio, pensar a atenção psicossocial à primeira e à segunda infância, é talvez o desafio mais importante que o Brasil vive no horizonte que a gente tem pela frente. Não é? Isso é não só, digamos, uma percepção que a gente, poderia fazer, a gente já faz isso há muito tempo, mas isso está, nos últimos poucos anos, se tornando uma percepção pública, eu digo, dos formuladores de políticas públicas. Nos últimos anos, esse tem sido uma agenda, e será cada vez mais, porque caiu a ficha, o Brasil do futuro depende das crianças que estão hoje por aí, tendo ainda um tipo de assistência e atenção muito aquém do que seria razoável. Então, a questão de o que oferecer às crianças é uma grande questão, que não tem, evidentemente, uma resposta única, nem simples, e nem a Casa da Árvore pretende ser a resposta para isso. A experiência da Casa da Árvore, eu acho que tem que ser tomada dessa maneira. É uma experiência, como a Luli falou, inspirada na Maison Verte da França, que virou uma outra coisa aqui, e que certamente vai virar outra coisa ao longo do tempo. Já está virando, já desdobrou em outras coisas, como a creche, etc. Então, eu acho que o espírito do curso é o de fazer, e é por isso que a Júlia falou, e eu queria insistir nisso, o curso só vai ser bem sucedido se no final desses poucos meses vocês puderem dizer que estão vendo as questões da infância, da atenção às crianças e tal, de uma maneira mais complexa, mais complicada, se vocês tiverem mais perguntas do que respostas do que vocês hoje têm. Não é para vocês saberem 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. É vocês saberem algumas informações que a gente espera poder passar, mas também, sobretudo, usá-las de uma maneira mais fértil. Bom, por isso é que a gente pensou nessa apresentação, primeiro, fazer esse voo de passo da história da instituição, da Casa da Árvore. E, segundo, fazer agora, que eu vou tentar fazer com vocês rapidamente, dar uma espécie de recuo, um passo atrás, para pensar essa questão da clínica no cenário contemporâneo. Se a gente, não digo nem da psicanálise, faz parte, a gente chega lá. Mas antes disso, a questão da clínica no cenário contemporâneo, no cenário atual. Quais são os seus desafios? Para onde se dirige? Quais são os problemas que a questão da clínica, ou seja, de todo o dispositivo de atenção ao sofrimento psíquico, vive no cenário que a gente está circulando? Então, para isso, eu queria voltar um pouco atrás no tempo e falar de uma época em que, de novo, como a Lulu falou, vocês nem eram ainda nascidos. Mas é importante que vocês conheçam para poder vocês não acharem que as coisas sempre foram como são hoje. Nos últimos 30, 40 anos, muita coisa mudou drasticamente no campo da clínica. Mudou do ponto de vista teórico, conceitual,
mudou do ponto de vista das informações técnico-científicas, mudou nos dispositivos tecnológicos de intervenção, mudou drasticamente na cultura, de modo que falar da clínica em 2013 é muito diferente de falar da clínica em 1980, muito diferente de 1950 e 60. Então, eu vou tentar fazer com vocês uma espécie de painel só apontando para alguns dos elementos que são importantes que a gente tem em mão para poder a gente olhar de uma maneira crítica o cenário atual. Se a gente fosse voltar no tempo, dos anos 50, 60, basta vocês pensarem em filmes americanos dos anos 50 e 60, que os brasileiros pouca gente viu, poucos filmes tinham chance, mas os filmes americanos dos anos 50 e 60, e a literatura da época, e a gente, se pudesse se transportar para lá, veria coisas como o seguinte: toda atividade terapêutica era basicamente feita em dois ambientes, e dois apenas: os hospitais, na verdade macro-hospitais, a internação, e nos ambulatórios, onde eram hegemônicos os médicos psiquiatras. Nos anos 50 e 60, a maior parte absoluta das faculdades de psicologia sequer tinha sido montada. Boa parte dos profissionais não médicos sequer ainda eram formados. As categorias não tinham existência como corporação. Então, primeiro, toda a atenção era médico-centrada e, basicamente, hospitalo e ambulatorialmente centrada. Lembre-se que nos anos 50 e 60 mal havia começado a surgir a indústria farmacêutica. O primeiro antipsicótico surge no início dos anos 50. Primeira vez na história da psiquiatria que ela tem um remédio eficaz e que teve um efeito dramático, porque permitiu um destino muito diferente para os psicóticos dos pacientes mais graves. Mas o primeiro surgiu em 1949 e começou a ser usado em 1952, por aí. O primeiro antidepressivo vem uns 10 anos depois, mas de verdade os antidepressivos em escala só passaram a ser utilizados nos anos 70. Nos anos 60 surgiram os primeiros tranquilizantes, o Valium, o diazepam e os seus primos, os diazepínicos de maneira geral. Então, nos anos 50 e 60, se viu surgir um elemento inexistente antes, a indústria farmacêutica e as medicações, que só fizeram crescer de maneira espetacular a sua presença no campo da clínica até hoje. Nos anos 50 e 60, as pessoas tomavam antidepressivo, ou tomavam um neuroléptico, hoje a gente chama de antipsicótico. Eventualmente tomavam diazepam, mas tinham vergonha disso. Ninguém ficava conversando qual é o sonífero que você prefere. Diazepam é melhor que a Lexotan, é melhor que o Rivotril, é melhor que o Ocadil. Esse tipo de conversa, que hoje tinha uma coisa banal, era impossível nos anos 50 e 60. Por quê? Porque ainda a ideia de doença mental e sofrimento psíquico era muito carregada por estigma, por conta do cenário em que eram descritas essas formas de sofrimento e do tipo de atendimento que se tinha. Falar de doença mental era falar de louco. Falar de louco era falar de uma figura quase monstruosa, perigosa, incompreensível, de fato excluída do convívio de nós, os mais ou menos normais. Curiosamente, nos anos 50 e 60, esse é o período em que a psicanálise esteve hegemônica na psiquiatria oficial, digamos assim. Os diagnósticos eram ainda psicanaliticamente e fenomenologicamente organizados. E isso imprimia aos diagnósticos uma sutileza e uma riqueza que a prática clínica não tinha. Então havia essa convivência bizarra entre descrições que não existem mais, descrições muito sofisticadas e nuançadas sobre o sofrimento de pacientes, por exemplo, delirantes, vários tipos de alucinação, vários tipos de experiência pré-delirante, vivências pós-delirantes, etc. Tudo isso convivia, muito rico, tudo isso convivia com grades, enfermarias fechadas, internação completamente excludente, estigma, fora o horror que era a atmosfera intersubjetiva dentro do asilo. Quem nunca entrou num hospício de verdade não tem a menor ideia do que é isso.
Nenhum filme vai trazer para vocês um impacto que era você entrar no CPP2 ou na Juliano Moreira, na enfermaria, e quase sair para trás por causa do cheiro. Era um cheiro típico do asilo, que era a mistura de sujeira, suor e creolina, que era o que se usava para limpar as enfermarias. Esse era o quadro dantesco a que a psiquiatria, digamos, tinha chegado naquela época. Curiosamente, ao lado disso, a sofisticação da fenomenologia e a psicanálise, que no mundo anglo-americano reinou até o final dos anos 70. No mundo que fala francês e no mundo que é influenciado pela França, leia-se Brasil, Argentina, por exemplo, por conta do movimento lacaniano e da figura super carismática de Lacan, isso se estendeu por mais tempo. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que nos anos 60 e 70 há uma espécie de transformação radical do campo da clínica. Mencionei um aspecto que foi o surgimento dos medicamentos. O outro aspecto foi o surgimento dessas muitas outras profissões que atendem no campo da clínica ampliada, digamos assim. Os psicólogos começaram a poder atender em ambulatórios e que formaram uma pressão tão grande que esse foi um dos elementos que impulsionou a remedicalização da psiquiatria, que culminou com o surgimento, em 1980, do DSM-3. Imagino que todos saibam que seja o DSM-3. O sistema de diagnóstico e estatística, que é como você classifica, como você diagnostica pacientes psiquiátricos, que em 1980, na sua terceira versão, varreu psicanálise e fenomenologia e criou isso que a gente conhece com o DSM-4, e agora, esse semestre, vai sair o DSM-5, que transformou completamente a maneira de olhar, descrever e categorizar formas de sofrimento psíquico. O surgimento da categoria transtorno, ao invés de doença, teve uma transformação, foi uma transformação que teve consequências múltiplas. Algumas muito negativas, que todo mundo conhece. A multiplicação excessiva de diagnósticos, o fato de que esse diagnóstico, por ser muito simplesmente feito, todo o diagnóstico do DSM é feito com um checklist de sinais e sintomas, não há nenhuma avaliação psicodinâmica, não há nenhuma avaliação fenomenológica, ou seja, como é que é a experiência que esse indivíduo está tendo. Basta olhar para sinais e sintomas e qualquer pessoa pode ser rapidamente treinada para fazer um diagnóstico de TDAH, de transtorno bipolar, de depressão, de distimia, etc. Isso teve consequências nefastas com as quais a gente convive hoje. A difusão do vocabulário médico substituindo o vocabulário comum na descrição das vicissitudes da vida. Isso afetou grandemente a todo mundo, em especial as crianças. Nunca as crianças foram tão diagnosticadas de maneira tão maciça e de maneira tão inconveniente quanto a partir de 1980, numa progressão que não diminuiu até agora. Há exemplos absurdos de até onde isso pode chegar. Por exemplo, nos anos 90, com uma pequena modificação no critério de classificação de transtorno bipolar, começou a ocorrer nos Estados Unidos, há coisas que só acontecem nos Estados Unidos, uma explosão, uma verdadeira epidemia de transtorno bipolar na infância. Então, crianças com 2 anos, 3 anos, sendo diagnosticadas como sendo portadoras de transtorno bipolar. Evidentemente, a consequência, vocês sabem disso, imediata qual é? Medicação. E, é claro, um rótulo que para a família, para os professores, para a própria criança, marca um destino. Esse foi o lado ruim. Há muitas outras coisas para falar sobre o DSM, para vocês verem como isso modificou, deu um viés enorme no campo da clínica. Há lados que não são tão ruins assim. O diagnóstico do DSM, exatamente por ele ser tão vazio de densidade ontológica, ele teve um efeito, em certas categorias, positivo. O exemplo clássico é o do transtorno bipolar, antigamente chamado psicose maníaco-depressiva. Então, aquela pessoa que até os anos 80 era um psicótico maníaco-depressivo, ou seja, isso o definia como sujeito, passou a ser um sujeito que tem um transtorno bipolar, não definindo na sua subjetividade íntima
Isso independentemente do fato de que na cultura o termo bipolar passou a virar uma espécie de moeda de uso corrente, de modo que não eu sou bipolar, fulano é bipolar, etc. Mas a ideia do diagnóstico psiquiátrico cravar uma identidade profunda, o que ocorria quando você era um psicótico maníaco depressivo, se nuançou bastante quando você tem um transtorno bipolar. O efeito disso, público, é notório. Né? Nos anos 50, 60, 70, nenhum psiquiatra podia ser um psicótico maníaco depressivo. Não havia um psiquiatra psicótico maníaco depressivo. Eu sou psiquiatra e psicótico maníaco depressivo, perdia a licença para clinicar imediatamente. O psiquiatra se fala que tem transtorno bipolar, é permitido. Não só permitido, ele é enaltecido. É verdade. Há uma psiquiatra americana que chama-se Kay Jameson, se não me engano, que escreveu um livro chamado Uma Mente Inquieta, que é uma autobiografia onde ela conta como ela descobriu que tinha transtorno bipolar quando estava fazendo residência em psiquiatria. Esse livro é um best-seller mundial, bem em português, vocês podem ler. E é muito interessante a maneira como ela conta as crises que teve, como foi diagnosticada, como ela passou a lidar com isso, como ela passou a estudar essa condição, de modo que hoje ela é não só uma psiquiatra reconhecida, mas uma autoridade no assunto do transtorno bipolar. As pessoas procuram ela porque ela tem transtorno bipolar, não apesar dela. Então, isso, eu estou dizendo, é apenas um exemplo de como essas transformações do campo do psi, elas têm consequências muito complexas. Para a gente evitar o discurso muito fácil de criticar certas coisas e elogiar outras. Tudo na vida tem, de fato, o lado A e o lado B. Então, DSM também. Esse, então, foi um outro elemento importante, além da indústria farmacêutica, a mudança no sistema de classificação. Isso, evidentemente, só pode ser compreendido melhor. Por que isso se difundiu tanto? Quando a gente olha para o contexto mais geral da sociedade, que mudou drasticamente desde os anos 80. Se a gente quiser, desde o final dos anos 80, a gente tem uma data simbólica fundamental, que é 1989, a queda do Muro de Berlim. Por que a queda do Muro de Berlim? Porque isso lembra exatos 200 anos antes, 1789, a queda da Bastilha. Entre 1789 e 1989, o imaginário universal é demais, o universário europeu-americano e do seu campo de influência foi governado pela ideia de revolução, pela ideia de que os seres humanos, individualmente e coletivamente, poderiam transformar radicalmente as suas vidas. Isso possibilitou todos os movimentos revolucionários, revoluções socialistas, movimentos de libertação nacional, que nos anos 70 varreram o colonialismo da África, das colônias portuguesas, belgas, todos, espanhóis, franceses, da Argélia, foi em 1960, nos anos 60. Até 1960 ainda havia impérios, Império Britânico, Império Francês, tudo isso, Império Português, tudo isso foi desmoronando há muito pouco tempo. Esse caldo de cultura dos anos 70, digamos, sobre o imaginário da Revolução, teve um impacto no mundo psi. Como? Todo mundo deve conhecer os vários movimentos de contestação da psiquiatria, os movimentos a antipsiquiatria inglesa, de Ronald Lane e David Cooper, os movimentos de reforma psiquiátrica, Basile na Itália, os movimentos anteriores à comunidade terapêutica na Inglaterra, o movimento de medicina preventiva mental nos Estados Unidos. Então, isso trouxe, nos anos 70, 80, uma contestação violenta do status quo da psiquiatria, uma crítica à própria ideia de doença mental. Houve um autor, Thomas Szasz, não sei se alguns de vocês lembram, ele morreu recentemente. Na época era extremamente conhecido porque era, junto com Foucault, Ivan Illich, Robert Castell, esses grandes intelectuais. A gente não tem mais isso. Talvez o mais parecido com isso hoje seja Slavoj Žižek, que é alguém que utiliza a psicanálise e filosofia para pensar a cultura de uma maneira pública, né? Falando dos temas do momento. Naquela época isso era uma figura comum. Thomas Szasz escreveu 2 livros, A Fabricação da Loucura e O Mito da Doença Mental, para afirmar a tese de que doença mental não existe.
ou existem doenças que são neuronais, neurobiológicas, com manifestação mental, assim como você pode ter uma tireoidite e ter uma sintomatologia mental, você pode ter alterações neurobiológicas e isso é manifestação mental. Tirando isso, é o argumento dele, o que há é sofrimento na existência humana. E a psiquiatria deveria pensar duas vezes antes de sair chamando de doença o que são conflitos da vida. E são inevitáveis sofrimentos que, por conta dos ideais e das pulsões e injunções internas, por causa do conflito contra normas estabelecidas, todo ser humano é destinado a enfrentar. Isso teve um impacto muito grande porque criou um grande contingente de discursos, de dispositivos e de práticas que se voltavam ainda para a atenção à psicossocial, mas com uma visada e um entendimento do sofrimento completamente diferente daquele que era o hegemônico nos anos 60, 70 e 80. Isso criou, por exemplo, as bases para se pensar o que hoje a gente chama de clínica ampliada. Transformar o campo da clínica, alargar, o campo de intervenção da clínica para além daquilo que é especificamente categorizado como doença, para se estender a toda forma de sofrimento que implica algum tipo de demanda de ajuda, digamos assim. Então a clínica, que nos anos 70, 80 ainda era fortemente limitada pelos muros dos hospitais ou pelos muros dos consultórios e dos ambulatórios, a partir dos anos 80, 90 e cada vez mais, se difundiu. E você encontra, então, uma preocupação com a dimensão subjetiva do sofrimento psíquico, desde CTIs, que mudaram muito a sua estrutura, inclusive física, a partir dessa crise. Nos anos 80, 90, um CTI era uma coisa completamente diferente do que era hoje. Todos os pacientes eram isolados, ninguém podia fazer visita. Hoje em dia, quem entra no CTI, não sei se todo mundo já deve ter alguma vez entrado no CTI desses modernos, a preocupação com pelo menos nos bons CTIs, é claro que estou falando dos bons, não talvez da média, dos bons CTIs, a compreensão de que o estado subjetivo do paciente determinará o curso final de uma doença orgânica já é uma ficha que caiu. Isso estendeu, então, a medicina terciária, de altíssimo uso de tecnologia, até saúde da família, onde você tem o menor grau de tecnologia física e, que nem todo mundo ainda compreende, um altíssimo grau de sofisticação de tecnologias intersubjetivas, para onde, o campo da saúde mental também está se dirigindo. A Casa da Árvore é, uma gota nesse oceano. É também um dispositivo que foi pensado, como a Luli disse, não para tratar de crianças com doenças mentais, com problemas psicopatológicos, mas para incidir no processo de criação do ambiente mais propício para que aquelas subjetividades individuais floresçam da melhor maneira que for possível. Veja que eu não estou falando de saúde mental, não estou falando de prevenção de doença, não estou falando de tratamento de transtorno. Estou falando deliberadamente, porque é exatamente esse o espírito da coisa. A criação de dispositivos que possibilitem um ambiente capaz de propiciar o melhor desenvolvimento possível daquelas trajetórias subjetivas individuais. É claro que, como diz a Luli, para nós, a caixa de ferramentas mais rica, mais interessante, é o arsenal psicanalítico. Mesmo assim, dentro desse continente psicanalítico, você tem uma variação imensa de dispositivos, de teorias, de modos de incidir, de modos de pensar. É muito diferente pensar, às vezes, a clínica numa visada lacaniana ou numa visada winnicottiana. Mas, se a gente pensa no dispositivo de atenção à infância nessa perspectiva mais ampla, cabem quaisquer ferramentas que visem este objetivo mais amplo. Isso significa que não há nenhuma incompatibilidade, em princípio, dos recursos psicanalíticos com os recursos do cognitivismo, com os recursos de outras formas de intervenção, mesmo com recursos de terapias biológicas, desde que essas intervenções sejam articuladas com vistas a esse horizonte, que, no final das contas,
não é um horizonte técnico, é um horizonte ético. Como disse a Lully, ele se funda numa percepção do que é a experiência humana vista a partir da psicanálise. É uma experiência que, em princípio, não vai dar certo. O ser humano, ao contrário de todos os outros animais, ele nasce para não dar certo. Ele nasce incompleto, ele nasce já cheio de confusões, como diz a Lully, falando da doutor e de outros autores. Essa experiência subjetiva é sempre complicada, é sempre enrolada, é sempre sujeita a vicissitudes e, inevitavelmente, a sofrimento. E ela falava que o trabalho da Resolver era sobre a dor de viver. Essa é a expressão dela, eu acho que permite. E é uma maneira muito importante de fixar o olhar. É muito mais interessante saber que vocês estão tratando da dor de viver do que ficar atrás de qual é o diagnóstico exato que cabe nesse caso aqui específico. Porque o diagnóstico, qualquer um, mesmo os psicanalíticos, não são nada mais do que bússolas que servem para a gente se orientar. Não são espelhos que dizem o que está, de fato, no fundo, digamos, do espírito, da alma. Não espelham a realidade psíquica. Ajudam a gente a se relacionar. E, evidentemente, que se você dá um diagnóstico de uma criança como sendo portadora de um autismo infantil precoce, isso ajuda você a fazer certas coisas, a não fazer outras. Mas é só para isso que o diagnóstico serve. Ele não serve para, digamos, a gente ter a ilusão de que daí depreendeu o cerne, a essência, a identidade última, a natureza psíquica fundamental de alguém. Isso tudo, voltando ao fio da meada, outro elemento fundamental para a gente pensar essa mudança no campo da clínica tem a ver com as transformações sociais, antropológicas e políticas desses últimos 30 anos, desses anos 80. E, claro, tudo isso aqui que eu estou falando, na verdade, se estenderia por um ano de discussão. Mas só para lembrar a vocês, que vocês já sabem de cor e salteado, pensem no que foi, em 2 gerações, a mudança drástica na configuração dos universos familiares e das relações amorosas entre gêneros, entre sexos. Uma mudança drástica. A família hoje não é mais a família nuclear que vocês vão encontrar referida ou explícita ou implicitamente na maioria dos textos psicanalíticos, psicológicos, antropológicos dos anos 50, 60, 70. Porque esse era o modelo, é o que você vê nos filmes, é o papai sabe tudo, é a mãe, o pai, a família, o casal parental, os filhos, eventualmente um pai, um tio, primo, avô, etc. Hoje em dia é hiper complicado. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi alguém me dizer, fulano é irmão do meu irmão, mas não é meu irmão. E eu parei uns segundos até entender o que ele queria dizer com isso, porque era uma coisa completamente impossível de alguém dizer nos anos 70. Alguém é irmão do meu irmão, mas não é meu irmão. Hoje é a coisa mais banal. Todo mundo tem um irmão do seu irmão que não é do seu irmão. A equação. Quem não tem está por fora. É ultrapassado, exatamente. É igual quem não é filho de pai separado. Existe, mas é cada vez minoria. E é muito curioso você ver como, assim como a virgindade, eu me lembro também, já falar de reminiscências, quando eu era residente de psiquiatria, uma residente uma vez chegou chorando, isso era no início da residência, chegou chorando porque tinham espalhado que ela era virgem. E aí um professor ficou contando que era muito curioso, porque ele tinha vivido uma experiência assim, alguns anos antes, ao contrário, haviam espalhado que a menina não era virgem. Então a virgindade, que antes era algo precioso a ser preservado até a noite de núpcias, a partir de um determinado ponto, hoje em dia, é um estorvo a ser eliminado o mais rápido possível, né? Mesmo que seja com a concorrência de algum amigo que queira fazer uma caridade. É verdade, eu estou brincando, mas você sabe que é verdade. Há crianças com 12 anos que ficam chorando no consultório porque foram chamadas de bebê, boca virgem, porque ainda não beijaram ninguém. Isso se deu em 20 anos, 30 anos. Isso no campo da sexualidade. Hoje em dia,
movimento, pela força dos movimentos culturais, e sobretudo no campo da sexualidade, isso é impressionante, a própria ideia de sexualidade bipolarizada entre masculino e feminino, entre homem e mulher, ela é obsoleta. É claro que ainda tem o Marcos Feliciano em Brasília naquela comissão, mas o que é impressionante é a reação a ele. É a Daniela Merkel chegar até dia depois e dar um anúncio que deu ontem na coisa, e será aplaudida por todo mundo. É o fato de que hoje a sexualidade é percebida como muito mais espectral, assim como o autismo, do que como bipolarizada e como uma coisa no meio. Essa ideia de homossexual, heterossexual e bissexual é vocabulário antigo. Até no sentido da performatividade, ou seja, gerações mais novas já não aderem identitariamente de maneira tão fácil a essas categorias, estão em busca de outras. Isso tudo eu estou relembrando apenas para mostrar o seguinte: vejam como eu estou dando pontos assim, para compor uma espécie de caleidoscópio dos anos 2010, que é completamente diferente dos anos 80, e também é muito diferente dos anos 50. Nos anos 80, onde surgiram os movimentos de reforma, os movimentos de saúde mental, os movimentos de constituição dessas redes, o mundo era um, hoje o mundo é outro. O que significa que a gente tem hoje desafios que não estavam colocados dos anos 80, mesmo para aqueles dos quais nós somos herdeiros. Por exemplo, e aí entramos assim um pouco mais especificamente nas questões que são os desafios cotidianos da Casa da Árvore e de qualquer dispositivo parecido. Por um lado, nós, é claro que consideramos uma conquista poder disponibilizar para crianças do chapéu mangueiro, do Turano, um dispositivo como a Casa da Árvore, para as crianças, para as mães e para as famílias. Por outro lado, um crítico ferrenho, Ivan Elitiano ou Foucaultiano dos anos 80, rapidamente diria: vocês estão completamente iludidos achando que estão levando a salvação, vocês estão levando a desgraça. Por quê? Vocês estão levando um dispositivo que vai fazer com que mães, crianças e todo mundo comece a psicologizar a vida, comece a recorrer a recursos técnicos como psicólogos, a discursos técnicos como psicanálise, para resolver coisas que são do dia a dia. Qual é a vantagem que vai haver nisso? Essa pergunta é importante. Nessa nova conjuntura toda que você está falando, porque se todos já fazem um diagnóstico dos seus transtornos, mesmo sem um especialista, esse tipo de dispositivo vai justamente de psicologia. Isso aí você está falando a partir do seu ponto de vista e da perspectiva que a Casa da Árvore quer imprimir. Mas a verdade é que existe um problema real. Quanto mais a gente expande as estratégias da saúde da família, você não vai colocar em centenas de milhares de equipes de estratégia da saúde da família pessoas formadas na Casa da Árvore. Então, inevitavelmente, você vai criar uma rede que vai levar o discurso psicológico e médico, medicalizante, para todo mundo. É inevitável. É a gente que diz: não, isso então é um problema seríssimo, não vamos fazer isso. Vamos manter a psicanálise fora disso. Vamos manter a psicanálise onde ela deve estar. Onde? À espera de quem a busca. Nós não estamos parados à espera de quem nos busca. Nós estamos indo oferecer alguma coisa. Então, há uma crítica possível de ser feita, e é recorrentemente feita, né, a todo dispositivo que faz isso, que a saúde da família faz e que a Casa da Árvore faz. É uma questão que a gente tem que saber reconhecer e pensar para saber como enfrentar. E a única maneira de enfrentar é, como a Júlia está dizendo, é poder transformar esses dispositivos num dispositivo de enriquecimento da capacidade de as pessoas, inclusive, se voltarem contra esse dispositivo. Ou seja, é propiciar condições para que essas pessoas, essas crianças e os seus familiares, as comunidades, etc., comecem a pensar por si próprias o que é o destino que elas querem ter para si, individualmente e coletivamente. O que, eventualmente, pode significar algum dia dizer: não queremos mais Casa da Árvore, queremos um SUS que funcione, e evidentemente que algo parecido com a Casa da Árvore pode ser feito dentro de uma estrutura do SUS. Por exemplo, se a gente não mantém isso, se a gente não mantém esse espírito crítico em relação ao que a gente vai estar fazendo, a gente facilmente cai
na ilusão de que está, de fato, levando o Evangelho. Nós estamos levando a boa nova, nós somos a salvação da lavoura. Não somos. Ninguém é. Nada é. Tudo que a gente faz tem uma consequência e sempre alguma parte dessas consequências é complicado. O que a gente pode fazer o tempo todo é isso que nas supervisões vocês farão, a posteriori, verificar o que foi o movimento que deu certo. Foi um movimento que é melhor não fazer uma segunda vez. O que foi uma coisa que por acaso aconteceu, deu certo, bom, então a gente pode agora passar a fazer isso de maneira mais sistemática. Ou o contrário, uma coisa que a gente achava que ia dar certo, sempre achou que ia dar certo, por exemplo, a linha vermelha. Aqui não deu certo. Vamos jogar para trás e vamos inventar uma outra maneira de intervir. E a única baliza, eu acho, razoável, não é a orientação teórica. Não é você dizer, não, isso aqui eu acho melhor porque segundo Klein, segundo Lacan, segundo Winnicott, segundo seja lá quem for, e essa não é a melhor maneira de argumentar. A melhor maneira de argumentar é o seguinte: a gente experimentou assim e deu nisso. Isso em que deu é algo que a gente acha que está de acordo com o que a gente espera que aconteça. Então vamos seguir por aqui. Se não deu, vamos seguir por outro lado. Nesse sentido, eu acho que uma das vantagens desse cenário atual, levando em conta o fato de que a gente vive, digamos, uma situação social em que as pessoas, por falta de outras ancoragens identitárias, por falta de metanarrativas que deem sentido mais amplo às suas vidas, pelo fato de que o individualismo, como ideologia, se transformou em algo muito mais profundo do que era nos anos 80. Ou seja, nós hoje, em 2010, somos mais autônomos, num certo sentido, do que nossos pais e avós foram. Nós somos autônomos em relação a tudo. Ninguém se dobra diante de um valor mais alto que se levante por si só. Quer dizer, ninguém é exagero. É claro que há fundamentalistas religiosos, há tradicionalistas, mas nessa sala, provavelmente, todos nós achamos que, diante de algum imperativo, faça isso, ou não faça isso, seja assim, ou seja assado, a gente naturalmente sente o direito de contestar e de dizer, eu faço se eu concordar com o princípio. Essa ideia de que tudo, em princípio, é passível de ser discutido em função da minha maneira de pensar, de ver, de achar, etc. E tal, é isso, a ideia do individualismo levado ao trans. Isso tem vantagens, isso teve efeitos muito bons. Sem isso, não haveria os efeitos positivos dos movimentos todos, negros, lésbicas, gays, autistas, portadores da síndrome da trissomia do 21, síndrome de Down, etc. Há algo de muito poderoso nessa ideia de tornar o indivíduo à medida de todas as coisas. Mas isso é um preço. Qual é o preço? É o fato de que, se eu posso duvidar de tudo, eu nunca tenho certeza de nada. E nós, sujeitos, precisamos de algum tipo de baliza para que o psiquismo possa funcionar de modo a que a vida surja. Sem isso, o oposto disso é o estado de confusão mental, onde até o tempo e o espaço deixam de ser referências. É um quadro psicológico, não é comum, mas também não é tão raro assim. Não sei se algum dia você já viu alguém com um estado de confusão mental. É um psiquismo que funciona à deriva. Não seria nenhum tipo de concatenação temporal, seria um tipo de narrativa possível, seria um tipo de apropriação da própria experiência. A gente não vive isso o tempo todo, mas a gente, todo mundo, vive uma necessidade imensa de encontrar alguma forma de dar sentido ao que a gente vive. E uma das áreas para as quais nós nos voltamos hoje em dia é a área psíquica. É a área psíquica. É por isso que, apesar de haver tanta neurobiologia, tanta psiquiatria biológica, tanta medicalização, etc., essa é também uma maneira de você encontrar sentido, né? Por que eu sou assim? Por que eu estou sofrendo assim? É porque tem menos serotonina nas sinapses, elas estão sendo recaptadas muito rapidamente. É uma maneira de dar sentido. Pobre, mas é uma tentativa de dar sentido. É por isso que se vende tanto antidepressivo. Não é porque ele funciona, porque ele não funciona tanto assim. É porque as pessoas encontram naquilo uma maneira de dar sentido. Esta semana eu escutei uma paciente de 30 anos, psicóloga, trabalha com psicopedagogia e tem conflitos desse tipo que a gente dos anos 70 jamais imaginaria medicar.
Mas ela tanto insistiu que eu pedi que ela visitasse uma colega, psiquiatra, e conversou, e deu para ela um antidepressivozinho. E ela me disse uma coisa que eu achei impressionante. Porque ela me disse o seguinte: eu comecei a tomar antidepressivo há 2 dias. Eu estou me sentindo ótimo. E é claro que o antidepressivo não está fazendo efeito. Demora 15 dias, 21 para fazer. Mas ela sabe disso. Ela sabe disso. Ela disse: eu me sinto melhor porque eu agora estou me sentindo amparada. Eu tenho agora um chão onde eu estou me segurando, que é a meditação. Isso é uma pessoa que é conhecida de nós. Isso eu acho que é uma ilustração da força que tem essa cultura em que a gente vive, que, de certa maneira, isso é um sintoma de uma espécie de desapropriação subjetiva dela em relação a si própria. Né? Porque eu espero é que daqui a algum tempo ela possa se dar conta disso, né? E ela possa, eventualmente, até tomar medicação, não há problema nenhum tomar medicação, mas sabendo que o que ela projeta simbolicamente no remédio é o que faz efeito subjetivo para ela. E que essa força simbólica não está na medicação, está no uso que ela faz, está na posição subjetiva em que ela coloca a medicação. Então, para terminar aqui, a gente poder conversar um pouco, o cenário da clínica atual, ele se expandiu enormemente para além das instituições onde ela se fazia, para praticamente todo lugar. Equipes com pessoas precisas estão em tudo quanto é lugar, do CTI às favelas, nas equipes de saúde da família. Isso ampliou enormemente, é claro, tornou muito mais complexa a questão da clínica, que não é mais possível de ser pensada apenas em termos simples, por exemplo, da clínica da interpelação, da interpretação e a clínica do cuidado. É muito mais do que isso. E esse é o desafio, esse é um dos desafios que o dispositivo da Casa Árvore tenta manter em pé. Por isso vocês não vão receber um modelo a ser aplicado. Vocês vão receber uma experiência para ser pensada permanentemente. O outro desafio, eu já mencionei, é esse de quais são os limites em que a gente deve falar de clínica e aquém do qual a gente pode falar de outra coisa. Vale a pena chamar de clínica todo tipo de intervenção que a gente faz sobre as pessoas? Muita gente acha que sim, outros acham que não. É melhor resguardar a clínica para um certo tipo de intervenção, dirigida a um certo tipo de experiência e, evidentemente, permitir que a intervenção se faça no ambiente de muitas outras formas. O limite entre a normalidade ou aquilo que é mais ou menos uma vida razoavelmente saudável e o que é uma patologia para a qual é preciso dispor de dispositivos clínicos eficazes, é outro tema fundamental que vai atravessar a experiência de vocês. Além do que, uma outra, que no campo da clínica é muito pertinente, no caso de vocês, para essa população talvez seja menos, é o borramento das fronteiras entre, digamos, no fundo, entre o natural e o artificial. Ou seja, a ideia é cada vez mais pervasiva, ou seja, cada vez mais entra, cada vez mais a gente aceita, sem refletir, a ideia de que a vida psíquica ela é algo a ser administrado. Como Roberto Castelo dizia já nos anos 80, algo a ser gerido. E ele falava da gestão dos riscos, a gestão dos riscos da vida, como sendo uma expressão de como o campo psi começou a abarcar toda a vida subjetiva, não mais o sofrimento, mas toda a vida subjetiva. E isso não é sem problemas, não. Né? Já houve gente, há anos atrás, que pensava ingenuamente, não acredito que hoje em dia alguém defendesse isso, a psicanálise deveria estar presente em todos os lugares, porque seria, digamos, um instrumento capaz de tornar as pessoas mais capazes de viver uma vida mentalmente saudável. Isso foi proposto como proposta de política de saúde mental. Colocar a psicanálise em tudo da equipe de saúde, não só na saúde, nas escolas, etc. Houve até uma época que havia psicólogos de plantão, digamos assim, nas escolas. Hoje em dia essa coisa se refluiu. Mas ainda assim, a questão da atenção entre a ampliação da oferta de cuidados e a medicalização que pode vir junto, a psicologização, a tecnificação que pode vir junto, é também uma questão importante. E como disse a Lully, numa
num determinado momento da fala dela, a tentação, quando as coisas não dão certo, quando as coisas, em relação com a criança, com a família, não dá certo, a tentação a recuar para o discurso técnico, onde a gente tem dispositivos conceituais para poder organizar as coisas de maneira que tranquiliza a gente, é muito grande. O mais difícil numa experiência como essa é resistir a isso que a Marilena Chauí, nos anos 80, chamou de discurso competente. O discurso competente é aquele discurso técnico que, sua adesão, é capaz de interpretar, explicar e solucionar as coisas da vida. É claro que para construir uma ponte você precisa de um discurso competente, não há dúvida. Para você tratar uma pessoa que está com risco alto de suicídio, você precisa disso. Mas quanto mais você vai entrando no dia a dia da vida, mais a dúvida começa a aparecer se é de fato necessário um discurso técnico para nomear, classificar e para intervir na vida das pessoas. E como você está na fronteira, isso é um ponto também a ser o tempo todo pensado por você.